Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? A professora está passando aqui para explicar a última APC de matemática do terceiro bimestre. Já estamos encerrando o bimestre. Vamos fechar o bimestre com chave de ouro? Fazendo todas as atividades e tendo uma nota boa no terceiro bimestre? Bora lá? Então, vamos ver. APC terceiro bimestre de matemática, colocar o cabeçalhinho no caderno, tá bom? Observar esse conteúdo é bem gostoso de trabalhar, que é o conteúdo de medidas, né? Números inteiros e fracionários na reta numérica. Então, é uma unidade de medida que a gente vai visualizar. Então, tá aí. Cabeçalho no caderno, representação de números inteiros e fracionários na reta numérica. Vamos iniciar os estudos sobre a representação de números inteiros e fracionários na reta numérica. Mas antes, vamos fazer uma revisão sobre a reta numérica. Então, aqui, há alguns instrumentos, né, que a gente utiliza para medir. Você conhece esses objetos? Conhece esse aqui, ó? Esse aqui é Você sabe o nome? Se vocês não souberem, pesquisam. É que o pedreiro usa, o marceneiro. E essa aqui? Vocês conhecem o nome? Isso, a fita métrica que a costureira usa, a moça que vende tecido. Essa aqui a gente conhece bem, né? Todo estudante tem um material escolar, que é a régua. Essa aqui, gente, é a trena, tá? Quem não sabe o nome, é a trena. É o pedreiro utiliza, as pessoas que trabalham, né, com unidades de medida. Então, aqui eu coloquei, converse com a sua família sobre esses objetos e pergunte para ele para que serve. Mas a professora já deu aqui as sugestões e as ideias, beleza? Aí aqui, no Você Sabia. Você sabia que a reta numérica, como o próprio nome diz, é uma reta onde os números são colocados de maneira ordenada e consecutiva, ou seja, um atrás do outro certinho, de acordo com a ordem deles. Então, veja abaixo que você pode usar, como você pode usar a reta numérica. Você pode usar a reta numérica para localizar números inteiros, igual daqui, o 0, 1, 2, 3, assim por diante. Mas você também pode usar a reta numérica para localizar frações, ou seja, pedaços de um número, ok? Vocês podem ver aqui, do 0 até chegar no 1, tem outros numerozinhos aqui no meio. O que quer dizer isso aqui? Esses aqui são os pedaços, as partes, como a gente diz, até chegar no número inteiro, que é o 1. Então, bem aqui, ó, se você ver, esse 1/2 aqui, é o meio entre o 0 e o 1. Então, o meio eu represento com 1 sobre 2. 1/2, a gente fala meio. Antes do meio, a gente tem 1/4, tá? Ou seja, essa parte do 0 ao 1, eu posso representar ela. Se eu tampasse esse 1/4 aqui, ó, ele não tivesse aqui, eu ia representar esse 1/2 com essa metade aqui, mais essa metade, ou seja, 2 partes, ok? Agora, 1/4 é quando eu divido em 4 partes. Esse pedaço do 0 até 1 em 4 pedacinhos. Então, esse é o número fracionário, tá? Que a gente fala. Então, vamos no número 2 aqui, na explicação número 2. Veja como localizar números na reta numérica. Vamos relembrar como interpretar... Oh, meu pai. Entrando numa página aqui. Vamos, então, aqui relembrar como interpretar e representar os números na reta numérica. Observe a reta numérica e veja que ela apresenta um intervalo de 100 em 100, que vai crescendo conforme percorremos a reta da esquerda para a direita. Então, ali está 5.100, depois 5.200, 5.300, 5.400, 5.500, 5.600 e 5.700. E aqui, ó, ele segue para frente, ou seja, tem continuação esses números, né? Depois de observar a reta numérica, vamos pensar um pouco. A reta numérica tem intervalos iguais entre os pontos e que crescem à medida que vamos percorrendo a reta para a direita, certo? Então, do 5.100, ela está aqui, parou no 5.700. Então, os números estão dispostos na reta numérica em ordem crescente. E o intervalo entre eles é o
sempre o mesmo número aqui. Então, de 100 em 100, ok? Depois de relembrar como os números são representados na reta numérica, vamos ao desafio de matemática. Número 1, desafio. Você vai realizar a leitura da atividade abaixo, observar a imagem e depois responder as perguntas. Vamos nessa? Guilherme utiliza ônibus para ir à escola. A distância entre a sua casa e a escola é de 2.000 metros. Ó, 2.000 metros. Certo dia, o ônibus quebrou no caminho. Então, aqui está a casa dele e aqui está o ônibus onde ele quebrou. Para chegar na escola, que é o prédio aqui, ó, 2.000 metros. Então, olha, observa bem a imagem. Então, a gente vê que ele já andou todo esse caminho, até que o ônibus quebrou. Faltou só esse caminho para ele chegar na escola. Então, vocês podem observar que daqui, do primeiro até aqui nessa marca de 800, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 tracejadinhos aqui na reta significa a medida do quê? Se eu tô aqui no 8 tracejadinhos, e aqui a marca tá de 800, significa que cada tracejadinho aqui é 100. Então, de acordo com a situação problema, a reta numérica, ela pode variar, gente, de 10 em 10, de 5 em 5, de 1 em 1, de 100 em 100, de 1.000 em 1.000. Então, você tem que saber ler e interpretar essa reta primeiro, tá? Então, até aqui já foi 800. Aí, ó, mais um 900, mais um 1.000, mais um 1.100, mais outro 1.200, mais outro 1.300, mais outro 1.400, mais outro 1.500 e mais outro 1.600. Lembra 2.000 metros para chegar na escola? 1.600. Então, vamos ver quantos que faltou para ele chegar? 1.600 ele já percorreu. Então, ó, 100, 200, 300, 400. Ou seja, 1.600 mais 400 é 2.000. Então, eu já sei que faltou só 400 metros para ele chegar na escola. Certo? Vamos na pergunta agora, então? Em qual ponto da reta se encontra a casa do Guilherme? Então, a gente vê aqui no ponto 0, certo? Ponto 0. Em qual ponto da reta a escola se encontra? A gente vê a escola aqui no ponto 2.000. Então, coloca aqui. De quanto em quanto está representadas as marcações nessa reta aqui? Já expliquei para vocês. Aqui é de 100 em 100, né, gente? Vai depender das retas, da situação problema. E essa é de 100 em 100. Então, na letra C, de 100 em 100. Na letra D, quantos metros o ônibus percorreu? Registre o número na reta numérica. Quem tiver essa folha impressa, pode ir lá e circular aqui, né, essa reta que ele parou então em 1.600, e pode colocar aqui embaixo, 1.600 metros. Número 2, realize a leitura da atividade abaixo, observe a imagem e depois responda as perguntas. Então, vamos observar aqui. Numa corrida de bicicleta, após percorrer alguns metros, os ciclistas deveriam parar nos pontos indicados e seguir as orientações. No ponto A, olha aqui o ponto A marcado com uma bolinha, ó. Deveriam tomar água. No ponto B, deveriam verificar os pneus da bicicleta. E no ponto C, que não está aparecendo aqui, né? Realizar uma pausa de 2 minutos. Sabemos que o ponto C fica a 15 metros do ponto B. Não está marcado, nós vamos ter que identificar onde está esse ponto C. Complete a reta numerada e responda às questões. Então, ponto C, ele está 15 metros na frente do ponto B. Primeiro, gente, vamos descobrir quantos em quantos metros está acontecendo aqui. Como que a gente descobre isso nessa barra? É só a gente observar essa marcação de 2.350 a 2.360. O que quer dizer isso? Estão vendo que tem um tracejadinho aqui, ó, entre 2.350 e 2.360? Esse tracejadinho do ponto A aqui, ele não está à medida que andou daqui até aqui. Mas a gente sabe que entre 50 e 60, aqui tem 10, né? Percorreram 10. Aqui pode ser 10 metros, no caso, tá, gente?
Então, aqui, ó, desse primeiro ponto até o ponto do meio é a metade do 10. Quanto que é a metade de 10? Não é 5? Então, eu posso falar que o ponto A fica 5 metros a mais do que a primeira pontuação aqui, do que a primeira metragem. Então, ó, 2.350, o ponto A é 2.355. E aí, o próximo ponto, 2.360. Ou seja, essa minha barra aqui, ó, ela tá cada tracejado de 5 em 5 metros, ok? Sabendo disso agora, já descobrimos isso, nós vamos responder as perguntas. Após quantos metros os ciclistas deveriam parar para tomar água? Lembra onde que deveria parar para tomar água? No ponto A. Então, aqui no ponto A não tem a medida, vocês já podem pôr a lápis aí quem está com a impressa. 2.355, tá? Pode ir marcando aqui, ó. Na frente desse aqui, ó, 2.365. Mais 5, 2.370. No ponto B, 2.375. No próximo ponto depois do B, 2.380. No outro, 2.385. No outro, mais 5, 2.390. No outro, 2.395. E aqui, 3.000 metros, que é o último, tá? Então, é de 5 em 5, ok? Na letra B. Após quantos metros os ciclistas deveriam verificar os pneus da bicicleta? No ponto B, deveriam verificar os pneus da bicicleta, ok? Então, vamos voltar lá. Se aqui deu 2.360, mais 5, 2.365. Mais 5, 2.370. Mais 5, aqui no ponto B, 2.375. Então, na letra B, aqui no ponto B, que eles deveriam parar para verificar os pneus, né? É 2.375, ok? Metros, né? Identifique o ponto C na reta. Após percorrer quantos metros do total da prova, os ciclistas deveriam realizar uma pausa? Então, aqui está na letra C, ó. Deveriam verificar os pneus da bicicleta no ponto C. Realizar uma pausa de 2 minutos. Então, ó, sabemos que o ponto C fica a 15 metros do ponto B. Então, ó, eu sei que é de 5 em 5, então aqui o ponto B, certo? Ó, 2.365, 2.370, o ponto B 2.375, certo? Então, mais 15 metros, 375, 2.375, 2.380, ó, 5 metros. Mais 10, aqui, ó, mais outro, 10 metros. 2.300 e... Vamos ter que ir marcando aí para vocês não esquecerem, gente. E depois mais 5. Então, ó, 5, 10, 15. Então, o ponto C vai ser aqui, gente. Ó, 2 barrinhas antes de acabar a prova é o ponto C, ok? Então, vamos medir quantos metros tem até o ponto C. Sabendo que é 15 metros, que aqui é a marcação, 5, 10 e 15. Então, aqui é a marcação do ponto C, certo? 2 barrinhas antes de acabar a prova. Vamos medir quantos metros tem. Então, ó, 360, 2.360, mais 5, 10, 15, 20, 25, 30, certo? Então, ele vai dar mais 2.360 mais 30, ou seja, 2.390, certo? Então, o ponto C é aqui, com 2.390, beleza? Então, vocês vão colocar aqui, 2.390. Qual o intervalo que a reta numérica apresenta? Isso desde o princípio a gente já precisou ver, de 5 em 5 metros, certo? Essa é a resposta da letra T. E é isso, gente, esse conteúdo, né? Então, como eu disse para vocês, cada reta tem uma representação e uma quantidade que representa. Então, eu preciso primeiro entender o problema, verificar a quantidade dessa minha reta, quanto é que ele está
pedindo para depois eu responder as questões que me perguntam, tá? Aí a professora já deixou explicadinho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo, gente. Até mais.